Aleluia! É uma vitória. Nós estamos aqui, já é uma vitória. Aleluia! Embora o estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais sofreu com a crise, mas o povo de Deus depende da misericórdia de Deus e dos cuidados de Deus. Pela fé, nós estamos todos aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Por isso estamos alegres. Irmãos, eu quero dar graças a Deus, primeiramente, porque Deus não tem faltado conosco no tocante à sua palavra. Imagine, irmãos, numa situação em que, de repente, o falar de Deus terminou entre nós. Nós ficaríamos parados no mesmo lugar. Poderíamos nos aprofundar em mais conhecimento bíblico, todavia, no tocante ao mover de Deus, nós estaríamos parados. Mas, graças a Deus, desde que o irmão Dong preparou esses anos todos através do seu labor, seu ministério do Espírito e da vida, deixado um fundamento maravilhoso e Deus nos entregou esse legado todo. Nós temos que continuar com toda essa responsabilidade, mas nós dependemos de Deus falar conosco. Se Deus não falasse conosco, irmãos, nós não teríamos como seguir adiante. Mas, graças a Deus, o Senhor não tem faltado conosco com a sua palavra profética. Irmãos, a palavra profética nos mostra o que Deus está por fazer. Nos mostra a meta, o alvo para onde Deus quer nos levar e também a diferença entre uma palavra profética e uma palavra somente de conhecimento da Bíblia é que a palavra profética nos indica um caminho para alcançar a meta. Então, graças a Deus, Deus tem nos dado a meta, Ele tem nos dado o alvo, mas também tem nos dado o caminho, a maneira de se chegar ao alvo. Todavia, se nós não a praticarmos, se nós não a valorizarmos, nós se tratarmos com essa palavra profética de uma maneira comum, é como mais uma palavra do conhecimento que ouvimos e não a praticarmos, de nada terá valido o que o Senhor nos revelou. Por isso, irmãos, primeiro quero louvar o Senhor, que o Senhor tem nos revelado o que está no seu coração. Agora, cabe a nós também fazer a nossa parte, de dar valor, ter apreço a essa palavra, mas também pedir para o Senhor de como podemos praticar essas palavras, como podemos colocar isso nas nossas vidas, no nosso serviço, para que o povo de Deus, que somos nós, possa ir adiante, até a volta do Senhor. Embora, irmão, nós tenhamos pouca força, somos ainda em um número pequeno, diante da necessidade de Deus, irmãos, não devemos desprezar os humildes começos. Deus pode nos usar, Ele pode usar o que um rapazinho tinha, de 5 pães e 2 peixes, e transformar, e multiplicar, e atendendo a necessidade de uma multidão. Portanto, irmãos, vamos, com esse espírito, ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho falado muito do livro de Filipenses, e usado o livro de Filipenses para poder
as revelações serem aplicadas ao livro de Romanos. Isso, irmãos, tem nos ajudado muito, principalmente na dificuldade que cada um tem de relacionamento. Nós temos muito problema de relacionamento, desde que o homem caiu, desde que o nosso corpo caiu pela queda do homem, e esse corpo se tornou carne, e a nossa alma também pela queda, ao homem preferir a árvore do conhecimento do bem e do mal, rejeitando a Deus como o nosso provedor, e saindo do encabeçamento de Deus, fomos levados sutilmente para estar debaixo do império das trevas. E com isso, a nossa alma também se deteriorou, e nós também fomos corrompidos, e nós passamos a viver pelo nosso velho homem. E no velho homem, segundo o registro de Colossenses 3, o velho homem vive na esfera da prostituição, na esfera da fornicação, da impureza, da maldade, da malícia e também da avareza. E nós não estamos vivendo mais nesse meio. Graças a Deus, nós saímos desse meio. Todavia, esse velho homem ainda atua em nós, através de ira, indignação, inveja, não é isso? Inimizades, maldade, mágoas entre nós, contendas. Portanto, irmãos, Deus deseja nos salvar. Deus, Ele quer trocar esse velho homem que não tem mais conserto. Ele quer nos dar o seu novo homem. E Deus então criou em Cristo um novo homem. Através da sua morte e ressurreição, Deus criou nele mesmo, em Cristo, um novo homem. E Deus deseja nos colocar cada dia mais na realidade do novo homem. E nesse novo homem, irmãos, nós temos misericórdia como a primeira propriedade. Antes, nós tínhamos muita crítica e julgamento, mas agora, no novo homem, nós passamos a ter compaixão uns pelos outros. E a palavra compaixão, em verbo, é compadecer-se. Compadecer é compadecer. Padecer juntos. Padecemos, sofremos junto com outro. Condoer-se. Doer junto com outro. Entender as dores do outro. Irmãos, assim nós passamos de um julgador para um que compreende a necessidade do outro. E assim nós passamos a ter tolerância, passamos a suportar uns aos outros e nós passamos a perdoar uns aos outros caso tenhamos queixa contra alguém. Irmão, assim surge uma vida nova entre nós. Essa vida nova é a vida nova do novo homem. Irmãos, é isso que Deus quer fazer. E através do clima do novo homem, irmãos, a vida da igreja vai produzir edificação da igreja e vai produzir a edificação do corpo de Cristo. E assim o corpo de Cristo vai crescer, vai se multiplicar e vai trazer o reino de Deus de volta. Irmãos, nós estamos nesse processo. Só que o que o livro de Romanos revela? Eu vou falar um pouco do pano de fundo com algumas palavras. Quem sabe um dia a gente fale com mais detalhes. Mas se nós não entendermos o pano de fundo de um livro, o contexto no qual o livro foi escrito, em que circunstâncias, baseado em que tipo de preocupação o livro foi escrito, irmão, dificilmente
nós vamos entrar no livro de uma maneira orgânica e de uma maneira correta. Então, graças a Deus, Deus está cada vez mais nos revelando esse contexto. É isso que eu queria dizer para vocês, esse começo. Sabe, por que Paulo resolveu escrever a carta aos Romanos? E quando ele escreveu a carta aos Romanos? E quem são os romanos? Quem é a igreja em Roma? Que é Roma daquele tempo? Irmãos, Roma, naquele tempo, era simplesmente a capital de todo o Império Romano. Isto é, era o centro do Império, onde ali tudo era, tudo se origina, tudo começa lá no centro do Império, que é em Roma. Como alguns anos passados, muitos dos imigrantes do mundo inteiro procuravam emigrar ou migrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, ou pelo menos um tempo atrás, era o centro do império. E todo mundo que quer vencer na vida, ganhar a sua vida, fazer, ganhar algum dinheiro, mudar a sua vida, eles vão para lá para um sonho americano. Então, você encontra nos Estados Unidos muitos migrantes do mundo inteiro. Tanto é que 2 vezes por ano eu tenho ido lá nos Estados Unidos, lá encontramos muitos nossos irmãos que são do Brasil, que eram do Brasil, e também muitos sul-americanos e também não poucos centro-americanos e os próprios cubanos que estão lá, de Caribe. Então muitos migraram para lá por causa de um sonho americano, sonham ter cidadania americana, assim como naquele tempo se sonhava ter cidadania romana. E foi por causa... E quem são componentes da igreja de Roma? São justamente esses migrantes que estavam, de alguma forma, conheceram o Evangelho através de Paulo, eles migraram para Roma. E Paulo, então, escreveu para esses que migraram para Roma. E por que ele escreveu essa carta aos romanos? É isso que é importante você saber. Paulo, ele, no final da sua segunda viagem, irmão Dong mostrou essa preocupação por várias vezes. Por que Paulo, antes de voltar para Antioquia, ele subiu até Jerusalém? E a Bíblia não explica qual é o motivo pelo qual Paulo subiu para Jerusalém. E só menciona a sua subida. Provavelmente, Paulo foi até lá porque era uma ocasião de uma das festas judaicas. Mas, pelo livro de Romanos, você consegue perceber que Paulo tinha uma preocupação muito grande pelos seus compatriotas. Por quê? Porque ele conhecia aquele meio, porque ele era um daqueles que buscavam a Deus, que tinham zelo por Deus. Ele era um que estava aos pés de Gamaliel, aprendendo a lei mosaica e todas as tradições dos pais. E ele era zeloso, tão zeloso que perseguia a igreja. Mas um dia, Deus aprove revelar-lhe Cristo. Ele conheceu o Evangelho. E quando ele conheceu o Evangelho, ele viu que tudo aquilo não passava de refúgio. Agora, ele queria abandonar tudo para ganhar a Cristo. E aquilo que era de grande valor, agora era como uma perda. E agora ele quer trabalhar, viver e propagar esse Evangelho. E esse Evangelho, irmãos, não veio do nada. Esse Evangelho veio
da linha que Deus traçou no Antigo Testamento, uma linha a partir de Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó com seus 12 filhos, Deus então iniciou uma nação. E dessa nação surgiu a nação de Israel, e dessa nação, né, surgiram os judeus da época de Paulo. Então, Cristo veio da descendência de Davi, que é da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus precisava fazer Cristo vir aqui na terra para salvar o homem, mas imagina, Deus não podia lançar Cristo aqui na terra do nada, sem linhagem, sem uma linha que ele já tinha trabalhado. Não. De repente, aparece Cristo. De onde? Do Brasil? Da Argentina? Da China? Índia? Indonésia? De onde Deus vai fazer aparecer Cristo? De que país? De que raça? Deus não pode fazer uma coisa dessa. Por isso Deus chamou um homem, Abraão. Não é? E graças a Deus que antes do surgimento da lei, através de Moisés, Deus então deu a Abraão essa graça de ser o pai da fé. E pelo fato dele ser o pai da fé, ele abriu uma porta pela fé para todos nós, que não fazemos parte da linhagem na carne de Israel, mas, irmãos, pela porta da fé, todos nós nos tornamos filhos de Abraão, pela fé. Irmãos, isso tudo é o Evangelho. E esse Evangelho foi primeiramente prometido aos judeus. Prometido nas Sagradas Escrituras dos judeus, foi prometido para os santos profetas no meio dos judeus. E esse Evangelho é uma pessoa. Esse Evangelho é simplesmente o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sem essa pessoa, não há Evangelho, não há boa nova. E a salvação do homem está nesse Evangelho. Se os judeus quisessem receber a salvação de Deus, não teria outro lugar para receber a salvação, senão esse Evangelho. E esse Evangelho não estaria em qualquer outro lugar, ou não seria outra coisa, senão o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram o próprio Evangelho. Quando rejeitaram o próprio Evangelho, rejeitaram o que Deus prometeu para a salvação do homem nas Escrituras Sagradas, por meio dos profetas do Antigo Testamento. Vocês estão percebendo essa gravidade? E esse Evangelho foi oferecido primeiramente para os judeus. Jesus Cristo veio e viveu no meio do povo judeu. Ele pregou o Evangelho nos vilarejos, nos povoados, primeiramente para os judeus, não é? Só quando os judeus rejeitaram ele, aí ele se virou para os gentios. Então, a preferência do Evangelho é dos judeus. E Paulo estava muito triste, mas muito triste mesmo, que esse Evangelho, que era primeiramente para os judeus, esse Evangelho foi rejeitado pelos judeus. Por isso, irmãos, Paulo tinha muita preocupação. Ele foi daquele meio, ele sabia que esses judeus têm zelo por Deus. Vocês sabem que no ano passado nós estivemos lá, em Israel. Nós vimos, irmãos, aqueles que são ortodoxos, zelosos por Deus, eles estão a todo tempo, procurando praticar a lei. Eles estavam todo o tempo se esforçando para poder alcançar a justificação de Deus, por meio das obras da lei. E essa lei, hoje, eu vou explicar um pouco isso. Não é mais somente a lei mosaica, o Pentateuco de Moisés. O Pentateuco de Moisés é como a Constituição, que é resumido, a Constituição de um país não tem
como é que eu diria? São mais em termos de princípios. E a Constituição precisa, às vezes, das leis ordinárias para poder aplicar em cada caso, não é? Então, o Pentateuco de Moisés é conhecido como a Torá escrita para os judeus. Só que, quando surgia um caso, como aplicar o que Moisés falou para aquele caso? Então, aí surgiram os mestres que aplicavam a Constituição Geral em cada caso ordinário. E dessa forma foram surgindo jurisprudências. Isso é como se fosse o Supremo Tribunal Federal definindo o que é constitucional, o que não é constitucional. Vocês estão me entendendo ou não? Tá? Então, dessa forma surgiram a Torá falada, porque eles não tinham coragem de transformar essa aplicação da lei em leis ordinárias por escrito, porque a única coisa que podia ficar por escrito é a lei de Moisés. Então ficou uma Torá falada. Só que ao longo dos anos eles perceberam que essa Torá falada foi se perdendo. Aí começaram a pôr por escrito. Aí chamaram de Talmud. E Talmud são as jurisprudências escritas. Então é como se o Supremo Tribunal Federal, né, definir como é que se aplica esse caso, como é que se aplica aquele caso. Então tem um Talmud. E hoje, esses judeus ortodoxos que estudam a lei, na verdade, estudam Talmud. Vocês estão me entendendo? Não é estudar a lei de Moisés propriamente dito, mas é estudar a jurisprudência. Como é que se aplica isso, como é que se aplica aquilo. Eles estão hoje tentando agradar a Deus, tentando se justificar por meio de Talmud, de como aplicar isso, como aplicar aquilo, achando que com isso um dia Deus pode dizer, muito bom, você foi justificado através do estudo de Talmud e da lei e você vai ser aprovado. Paulo queria dizer para ele, vocês estão se enganando a si mesmo. Pelas obras da lei, ninguém é justificado. Vocês estão perdendo tempo. Como eu perdi muitos anos da minha vida. O Evangelho é uma pessoa. E a justificação é pela fé. Não é pelas obras. Não é pelas obras da lei. Pela lei ninguém é justificado. No livro de Tiago, Tiago fala, se você procura praticar toda a lei, mas se você infringir um ponto da lei, você estará infringindo toda a lei. Isto é, ninguém é capaz de cumprir a lei. Pela lei, ninguém é justificado. Amém? Aí Paulo queria muito ter uma oportunidade de ir para Jerusalém. Por isso, no final da segunda viagem, foi a Jerusalém e descobriu, conversando com os líderes, havia uma necessidade dos pobres na Judeia, em Jerusalém. Ele então viu a oportunidade de levantar uma oferta entre as igrejas dos gentios que ele cuidava, para que pudesse trazer no final da sua terceira viagem essa oferta para suprir os pobres de Jerusalém. Na verdade, ele estava procurando uma ocasião para poder pregar esse evangelho, para salvar alguns deles. Vocês estão entendendo? Por isso que o Paulo estava zeloso. Ele queria, de alguma forma, ir para Jerusalém. Eu não tenho tempo aqui para descrever todo o detalhe, tá? Mas assim, só para vocês entenderem por que Paulo escreveu em Romanos, livro de Romanos, e em Romanos tem tanta coisa com respeito aos judeus, porque essa preocupação estava muito presente nele. Só para provar isso, capítulo 9 de Romanos. Dá uma olhada. Irmãos, não despreze isso que eu estou falando, porque isso vai abrir o livro para você. O livro de Romanos vai deixar de ser um livro frio, vai ficar um livro quente, vivo para você. Você vai entender por que Paulo escreveu isso.
versículo 1 do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha o versículo 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Olha a que ponto ele chega. Separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Puxa vida, eu não falaria isso. Não quero nunca ser separado de Cristo, nem ser anátema, não é isso? Mas, irmãos, Paulo chegou a esse nível porque tamanha era a sua tristeza e preocupação pelos judeus que rejeitaram o Evangelho. Isto é, rejeitaram Jesus Cristo. Versículo 4. São israelitas. Pertence-lhes a filiação, a adoção. E também a glória, as alianças, a legislação, aqui é a promulgação da lei. O culto aqui são os serviços e as promessas. Irmãos, tudo isso são deles. Todas essas coisas são deles. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo. Ora, Cristo descende de vocês, judeus, e vocês rejeitaram. Segundo a carne. Mas Paulo logo complementa, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. É quando chega no capítulo 10, Paulo fala no versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo queria que os judeus sejam salvos. Senão, irmãos, eles ficaram no passado, ficaram perdidos na velha dispensação, achando que na velha dispensação há salvação. Não há salvação. A salvação está na nova dispensação. Cristo é vindo. Ele é o Evangelho de Deus para a salvação de todo homem que nele crê. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo sabia, irmãos, que alguns deles, os ortodoxos, os que realmente amam a Deus, ou querem ser justificados pela lei, eles têm zelo por Deus. Por isso, irmãos, esse zelo chegou a tal ponto de perseguir a igreja e hoje, naquele tempo, perseguia o próprio Paulo e perseguia as igrejas. E no capítulo 11, versículo 13, dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Aqui só para mostrar para vocês que a igreja em Roma, embora tenha alguns judeus, mas ele tratava a igreja em Roma como gentios, tá? Gentios. Então, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a imolução os do meu povo e salvar alguns deles. Quer dizer, eu prego o evangelho no meio dos gentios, eu tenho uma esperança de que os meus compatriotas possam ouvir que vocês alcançaram a bênção de Deus, o evangelho de Deus, a salvação de Deus, e eles estão perdendo. Isso provoque a eles a vontade também de conhecer o evangelho e sejam salvos. Vocês entenderam? Então, esse era o desejo de Paulo. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, isso estava no seu coração, embora parece que não tem nada a ver com Roma, com a igreja em Roma, mas tinha tudo a ver com a sua passagem por Jerusalém. Certo? Só que, depois que ele passar por Jerusalém, depois que ele queria ter alguma ocasião de salvar algum dos judeus, depois disso, ele queria ir para Roma. Por que ele queria ir para Roma? Quem sabe?
Ele queria, de Roma, ser encaminhado para a Espanha. Porque o campo de trabalho dele no meio dos gentios, ele achava que já saturou. A primeira viagem foi com Barnabé, na região da Galácia. Vocês se lembram, né? Da Galácia. E voltou. Na segunda viagem foi revisitar as igrejas da Galácia e queria descer para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Queria subir para Betínia, o Espírito de Jesus não deixou. Ele foi até Trode, ali recebeu o chamado do Macedônio. Vocês se lembram disso? Aí ele passou para a Macedônia, do outro lado. E de Macedônia levantou a igreja em Filipos, maravilhosa igreja. E de Filipos, Tessalônica, e descendo Atenas, Corinto, certo? Levantou as igrejas de Acaia. E voltou por todo esse caminho que veio. E na terceira viagem, ele foi para Ásia Menor, começou por Éfeso, não é isso? E, de novo, foi revisitar os irmãos da Macedônia, foi até Acaia, levantando ofertas. Isso é a segunda viagem. E na terceira viagem, a segunda viagem fez isso, e na terceira viagem ele fez, e foi para Éfeso, e depois revisitou as igrejas da Macedônia e Acaia, levantando ofertas. Quer dizer, então, o campo de trabalho dele no meio dos gentios era isso. Era Galácia, Ásia Menor, ali que é na Turquia de hoje, e atravessando o mar Egeu até Macedônia, de Macedônia descer até Corinto, Atenas, né? E Tessalônica, e ali, irmãos, ele achou que o que ele tinha que trabalhar nessa área já saturou. Ele precisava achar um novo campo do Evangelho. O Evangelho de Deus, irmãos, é tão grandioso, não podia ser limitado só com essa região pequena. Então ele queria levar também aos gentios para uma região maior, queria entrar na Europa, né, através da Espanha, entrar na Europa. Irmãos, eu queria que você e eu também tivesse esse tipo de urgência na pregação do Evangelho. Irmãos, não seja frio. Você é frio com relação ao Evangelho porque você não conhece o Evangelho. Quando você realmente conhecer o que é o Evangelho de Deus, você vai ficar desesperado para pregar esse Evangelho como Paulo. Essa é a minha intenção. E eu quero mostrar para vocês o que é o Evangelho, para você ficar desesperado também. Vamos pregar o Evangelho? Mas antes você precisa conhecer o Evangelho. Então vamos lá, voltar para o Evangelho, Romanos 1. Romanos 1. Senhor Jesus, que o Senhor me dê sabedoria e eloquência para explicar para você. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele sabia que ele era um enviado de Deus para os gentios, porque ele foi separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, não tem outra coisa mais importante na nossa vida. Para nós, irmãos, estamos aqui pelo Evangelho. A sua vida deve ser para o Evangelho. O seu foco deve ser o Evangelho. Mas quando eu falo Evangelho, irmão, não é só ser um missionário pregação do Evangelho. Mas, irmãos, o Evangelho abrange a vida da igreja. Abrange o serviço na igreja. Abrange a pregação. Abrange o aperfeiçoamento. Irmão, abrange tudo que Deus usa na sua obra para que o Evangelho possa avançar. Para o progresso do Evangelho. Então, irmãos, todos nós, irmãos, devemos ter esse foco. O nosso foco, irmãos, é o progresso do Evangelho. Porque eu e você fomos separados para o Evangelho de Deus. E que Evangelho esse? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Isto é, Paulo queria mostrar para os judeus. Até esse Evangelho foi
foi prometido por Deus, não através de um persa, não através de outro povo, mas foi prometido para vocês, o povo de Israel, nas Sagradas Escrituras. Portanto, não jogue fora isso que Deus deu para vocês. Versículo 3, esse evangelho é com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Deus tinha que levantar uma linha, uma linhagem, uma raça, um povo, começando, irmãos, com Abraão. Começou com uma raça chamada, e dessa raça Deus gerou uma nação, e dessa nação Deus traçou uma linha de realeza. Através de Davi, irmãos, Deus fez nascer Jesus. Tá? Então, o evangelho é essa pessoa que nasceu da linhagem de Israel e da descendência de Davi. Mas foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse homem que veio segundo a descendência de Davi, ele veio para experimentar a vida humana. Ele veio para provar a humanidade tal qual ela é, que você e eu provamos. Ele é Deus que quer conhecer as dificuldades do homem. Ele é um Deus que quer conhecer os problemas do homem, as fraquezas do homem, as debilidades do homem, para poder ajudar o homem. Graças a Deus, irmãos, ele veio. Ele foi aprovado por Deus. Toda a sua vida humana foi aprovada por Deus. Por quê? A aprovação foi no dia em que Jesus foi ressuscitado por Deus. A ressurreição significa aprovação de Deus. Deus o ressuscitou com poder dentre os mortos. Irmãos, e foi designado Filho de Deus. O homem Jesus. Jesus, como Deus, ele já era o Filho unigênito. Mas agora, como homem, pela primeira vez, irmãos, na história do universo, um homem foi admitido para dentro da divindade. Foi admitido um homem para dentro do que Deus gerou. Deus o gerou como filho primogênito de Deus. Primogênito por quê? Porque Deus deseja levar nós todos também para o mesmo caminho, que é conduzir-nos à glória. E foi por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Irmãos, esse evangelho é uma pessoa. Essa pessoa compreende todo o ser humano porque ele foi homem, ele experimentou o homem, passou por todas as tentações do homem, conhece as fraquezas do homem, ele pode ajudar você e eu, ele pode compreender e compadecer-se de nós. Mas ele também foi designado Filho de Deus na ressurreição. Hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, ele está cuidando de cada um de nós, mas com que propósito? Não estamos aqui, irmão, vivendo sem propósito. É para obediência por fé. Deus quer tornar você cada vez mais obediente. Obediente a quem? Obediente a Cristo. Porque o mistério da vontade de Deus, em Efésios 1, 9 e 10, é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Você conhece esse versículo? Vamos ler. Às vezes eu quero supor que vocês leram, mas às vezes vocês não estão sabendo o que eu estou falando. Então, Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propusera em Cristo. Irmãos, esse é o mistério da vontade de Deus. Deus tem uma vontade, e essa vontade estava escondida nos tempos eternos. Esse mistério estava oculto por séculos e gerações. E qual era esse mistério da vontade de Deus? É de fazer, versículo 10, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, quando terminar os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O objetivo de Deus, irmãos, é restaurar a ordem nesse universo. Quando Satanás rebelou-se contra Deus, levantou um poder paralelo a Deus, uma autoridade paralela a Deus, enganou a Eva, enganou o homem, transgredindo contra a palavra de Deus, e levou o homem de roldão para estar debaixo do seu controle. E o homem está debaixo da escravidão, da corrupção. Mas Deus quer restaurar isso. E o objetivo de Deus, irmãos, é fazer tudo ser cabeçado em Cristo novamente. Porque Cristo é como homem. Deus como Criador, Ele não quer Ele mexer. Ele quer trabalhar nessa questão de autoridade por meio de sua criatura. Porque Deus Criador, Ele só mexeu um dedinho assim, ó, pum! É como uma mosca, Ele mata Satanás, não é isso? Mas Ele não quer fazer isso. Ele quer usar o seu filho, como homem, que venceu, foi admitido para dentro da deidade. Esse homem Jesus vai ser cabeça sobre todas as coisas. Então, para que isso pudesse acontecer, Deus primeiramente precisa encabeçar Cristo, encabeçar a igreja em Cristo. E como Deus vai encabeçar a igreja em Cristo? Deus primeiramente, irmãos, fez Cristo, na sua ressurreição, Ele colocasse Cristo já numa posição acima de todo tipo de autoridade, governos, domínio, tudo que possa haver nesse universo, Cristo já está acima de todos eles. Isso está no versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, quando Deus ressuscitou a Cristo, Ele já o ressuscitou com grande poder e já o colocou à sua direita. Cristo já está à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nada ficará acima dele. Nosso Cristo já está acima de todas as autoridades, todos os príncipes, todos os governadores. Eu digo governador desse mundo tenebroso, não é isso? Ele está acima de tudo. E para que a igreja pudesse e colocar todas as coisas debaixo do pé das cabeças, todas as coisas debaixo dos pés, Deus deu esse Cristo que já está lá em cima, Ele deu para a igreja como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Versículo 22, não é isso? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos,
Essa é a vontade de Deus. Em suma, esse é o mistério da vontade de Deus. Irmãos, a fé que Deus nos deu hoje, nós entramos pela porta da fé. Nós somos irmãos porque todos nós cremos. Vivemos pela fé. Irmãos, a fé tem um objetivo, sabia? O objetivo da fé é a obediência. Nos tornar cada vez mais obedientes à cabeça, a Cristo. E naturalmente, irmãos, pela toda a ordem estabelecida por Deus na igreja. Porque é muito fácil obedecer a Cristo, obedecer a Deus, mas irmãos, nós vivemos ainda aqui na terra. Existe uma ordem delegada através das pessoas, dos homens. Aí que vem o nosso teste. Não, ao homem não. Mas irmãos, quando o homem representa Deus naquele ponto, irmãos, você estará, se você obedecer, estará obedecendo ao Senhor. Por isso, irmãos, a nossa objetivo da fé é para a obediência por fé, tá? Ó Senhor Jesus, onde eu vou ter tanta coisa, passaria a noite inteira falando com vocês aqui, viu? Ó Senhor Jesus, versículo, eu vou pular, senão não consigo terminar. Ó Senhor Jesus, vamos lá para o versículo 16, Romanos 1,16, tão conhecido entre nós. Pois não me envergonho do Evangelho. Irmãos, quando você enxergar a grandiosidade desse Evangelho, você vai ter desespero para pregá-lo como Paulo tinha. Por isso Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. Para você envergonhar-se do Evangelho, sei lá, é vergonhoso eu no meio dos meus colegas, amigos, de repente falar de Deus. Eu que vivia como um deles, certo? Ali enturmado com eles, de repente alguém vai dizer, você virou padre? Você virou pastor? O que aconteceu? Você está falando de Deus? Tá? Então, para nós, falar de Evangelho parece um pouco vergonhoso pela minha vida passada. Mas, irmão, não era bem isso. Para Paulo, que pagou um preço muito mais alto do que qualquer um de nós. Você sabia disso? Uma vez, por 2 vezes eu fui para o Iraque, enviada pela minha empresa, que nós estávamos fazendo um projeto de metrô de Bagdá, dentro de um consórcio liderado pelos ingleses, e a gente era responsável por um trecho do metrô, e eu tive que ir 2 vezes para lá, para ver onde se instalavam as estações, né? E, irmãos, eu lá, isolado do resto do mundo, porque quem vai para o Iraque, ia para o Iraque naquele tempo, era justamente no meio de uma guerra entre Irã e Iraque. E, irmãos, a comunicação, simplesmente você não tinha mais comunicação com o mundo inteiro. Tudo era censurado. E a gente vivia como se fosse numa ilha, sem saber o que estava acontecendo no resto do mundo. Eu passei ali 30 dias, 2 vezes, 30 dias. Então ali, irmãos, a única coisa que eu podia fazer, além de trabalhar, era ler a Bíblia, orar e tentar pregar o Evangelho. Irmãos, eu tentei pregar, porque não consigo falar árabe, e tentei pregar o Evangelho para um nosso intérprete e motorista tunisiano. Ele trabalhou para Mendy Júnior naqueles anos e sabia falar português, e eu tentava pregar o Evangelho para ele. Irmãos, era uma loucura. Não conseguia entender, porque na cabeça dele é Alcorão, é Maomé, é Alcorão. Tudo que você falava é Maomé, é Alcorão. Falei, meu Deus, como é difícil. Depois eu descobri, irmãos, que qualquer um deles que aceitasse Cristo, eles não só, né, teriam que se afastar, né, do meio
do islamismo, mas eles seriam simplesmente, pode até ser lugares mais violentos, que o próprio pai matasse o filho por ser um cristão, sabia disso? E ele seria deserdado pelo pai de todo o patrimônio, de toda a herança. E perderia, irmãos, simplesmente toda a amizade. Ele teria que sair do meio daquela sociedade e ir para outro lugar e sumir do mundo, sumir no mapa, porque ele seria rejeitado em tudo e por tudo. Quer dizer, a perda dele era muito maior do que você imagina. É como se você hoje vive no seio de sua família e de repente você é malquisto aqui, você nem pode mais continuar vivendo aqui, você tem que sumir do mapa. Irmãos, é mais ou menos assim. Você imagina Paulo, que avantajava-se dentre os jovens que buscavam ser zelosos da lei, e de repente ele aceitou o evangelho. Irmãos, ele virou inimigo número 1 de todos os seus amigos. Eu nem sei se a família dele não deserdou. Pode até ser que todo mundo se afastou dele. Irmãos, quando Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, ele pagou um preço muito mais alto que qualquer um de nós. Por isso, irmão, não é esse negócio de ter vergonha de falar do Senhor. Não, é o preço muito maior. Por isso, irmãos, nós não podemos ter vergonha do evangelho. O preço que nós pagamos é muito pouco, muito pequeno. Vamos falar do evangelho. Porque nós estamos falando de uma pessoa viva, dando testemunho de uma pessoa viva. Ó Senhor Jesus. Bom, vou continuar. Pois não me envergonho do evangelho, versículo 16. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, quando você recebeu o evangelho, esse evangelho, irmãos, tem um poder para salvar você. Mas quem garante que esse evangelho tem poder para salvar você? Ou quem garante que você tem direito a esse poder? Você tem direito a essa salvação? Quem garante? Versículo 17. Visto que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a gente não faz ligação, irmão, mas tem que fazer essa ligação. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Por isso, irmãos, eu coloquei como título desta mensagem, irmãos, o nosso evangelho tem poder. Nosso evangelho é poderoso, tem força. Mas não é só poder para curar, poder para fazer milagres. Irmãos, aqui se refere ao poder de garantia e força de lei. Espero que vocês me entendam. Aqui fala que a justiça de Deus se revela no evangelho. Todos nós gostamos muito de João 3,16, não gostamos? Por quê? Porque Deus amou ao mundo. E o amor de Deus é um motivo pelo qual nós somos salvos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que nos salvou foi o amor de Deus, não é? Deus nos salvou porque o amor de Deus nos alcançou. Só que em Efésios capítulo 2, vamos ler, vai. Eu sempre suponho que você sabe. Então, Efésios 2, versículo 4.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, irmão, de novo aqui, a motivação de Deus é amor, não é? E quando o amor não alcança, a misericórdia alcança. Então a motivação continua sendo amor e misericórdia. E como é que é? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Primeiro nós somos salvos pelo amor de Deus, não é? E agora aqui é pela graça. Por que pela graça? Por que pela graça? Deus pode nos amar, e nos amar muito, e Ele nos ama muito. Ele ama muito o homem que Ele criou. Ele quer muito salvar. Mas, irmãos, Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Vocês entendem o que eu quero dizer, não? Ele não pode simplesmente fazer vista grossa de tudo que o homem fez. Da transgressão do homem, do pecado do homem, não é assim? Ele não pode fazer vista grossa. Por mais que Ele nos ame, Ele fica com as mãos atadas pela sua própria justiça. É ou não é? Por isso aqui diz, pela graça sois salvos. Por que graça? Porque alguém pagou por nós. E Deus nos deu essa salvação gratuitamente. Então quando fala pela graça sois salvos, irmãos, houve um pagamento aqui. Alguém pagou, não pagou? Cristo morreu por nós. Pecados nós cometemos, mas Ele pagou por nós, preço alto na cruz, não é? E Deus hoje, irmãos, é obrigado pela justiça, né, que Cristo realizou, pagando pelos nossos pecados na cruz. Deus é obrigado a nos salvar. Não sei se você entendeu Romanos 1:17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Não adianta a gente se basear só no amor de Deus. Se a justiça de Deus, irmãos, não for a base da nossa salvação, a nossa salvação é um tanto instável. É ou não é? A justiça de Deus tem força de um documento. A justiça de Deus tem força de lei. A justiça de Deus tem força de um contrato. Por isso, irmãos, é a nova aliança, é uma aliança. O sangue na nova aliança é o Evangelho, é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Irmãos, se Deus estiver contente ou não contente conosco, irmãos, satisfazendo as justas exigências de Deus, Deus é obrigado a nos salvar pela justiça de Deus. Antigamente, não sei se você sabe, ainda bem que nós não vivemos no tempo de monarquia. Quando o povo que vivia debaixo de uma monarquia absoluta, para entrar na presença do rei, todos entram com temor e tremor, porque não sabe o que vai acontecer. Você sabia disso ou não? Alguém que queira entrar na presença do rei, quando é anunciado, e ele entra, ele tem que tremer na base, porque se o rei aquele dia tiver de mau humor, alguma coisa o desagradou, ou tivesse passando mal da saúde, ele simplesmente levanta um dedo e manda executar você. É ou não é assim? Imagina só se nosso Deus fosse um rei desse. Naquele dia ele estava descontente com você. E de repente ele fala, não, você não merece a salvação mais.
Eu te amei, mas você não merece. Você só faz coisa errada. Aí o que você faz? Você puxa o contrato. Você mostra para ele, está aqui, ó. Está aqui a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus. É nesse sentido que o Evangelho tem força, tem poder para nos salvar. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Só que eu vou acabar de ler esse versículo, como diz. Vamos voltar lá, Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E lembre-se você, que o Evangelho é uma pessoa viva. Uma pessoa viva. Então, esse documento você só tem com a força de lei quando você estiver na esfera da fé. Isso obriga, irmãos, que nós, os cristãos, não podemos tratar da fé como se fosse uma coisa do passado. Eu creio no Senhor Jesus, sou crente, eu vou esperar um dia ir para o céu, né? A maioria dos cristãos pensa assim, e hoje vivo a minha vida. Irmãos, ainda depende da sua fé. Se você não viver pela fé, a justiça de Deus não funciona. Você está entendendo o que eu quero dizer, não? A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. De fé em fé. Isto é, todos os dias, cada dia, eu preciso viver na esfera da fé. Eu não posso relaxar nem um minuto, porque esse Evangelho é uma pessoa viva. E eu tenho que viver no Evangelho pela fé. Viver por essa pessoa viva. Irmãos, aí a justiça de Deus funciona. Aí tem um poder de lei. Deus é obrigado a me salvar. Assim, o justo viverá por fé. Então, irmãos, crer no Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus, não é um ato que terminou. Foi um ato do passado. Mas, irmão, crer no Senhor Jesus é para o justo viver por fé. É um viver, é uma vida. É uma pessoa viva que você recebeu para viver na sua vida. Irmãos, esse é o Evangelho. A força da lei, justiça. Muito bom. Eu vou seguir um pouco esse texto, tá? Seguir um pouco esse texto. Vou terminar. Quanto tempo tenho para terminar? Vou mencionar só. Vou ficar hoje no capítulo 1, tá? No capítulo 1 de Romanos. Aí, capítulo 1, versículo 18 em diante, mostra a ira de Deus. Se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, aqui mostra que Deus está irado. Deus se ofendeu com algumas coisas que o homem pratica. E é bom, irmãos, para um bom filho saber o que ofende os pais, não é? É bom saber. Então vou mostrar aqui para vocês. Por quê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Quer dizer, em tudo, irmão, na criação, na sua vida humana, irmãos, em tudo Deus revelou que Ele existe ou não.
Ele é criador desse universo, Ele que deu tudo para o homem, é ou não é? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, o que machuca o coração de Deus, que Deus criou um homem com tanto carinho, e Deus criou esse homem, irmãos, para ser a sua expressão e para dominar, sujeitar a terra. E criou, irmãos, esse homem de maneira tão especial, a sua própria imagem e semelhança. Deus o criou, irmão, não sei se você sabe, para a sua própria glória. Deus quer ver você, homem, no homem, a sua própria glória. Mas o homem caiu. Tudo bem que caiu, mas podia viver ainda com temor, não podia? Mesmo que tivesse caído. Só que o homem é indesculpável, o homem hoje dizer que não há Deus, ou não o reconhecer como Deus, ou tratar como se fosse outra criatura qualquer, não é? Irmãos, isso machuca o coração de Deus, ofende a Deus e atrai a ira de Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Irmão, o que a gente pode extrair disso? Hoje à noite, eu quero extrair alguma coisa de útil para nós, essa manhã, essa noite, para ser útil para o resto da nossa vida. Irmãos, o que ofende a Deus? Deus criou você e eu à sua imagem. Deus tem esperança da glória nos filhos de Deus. Deus quer ver, irmãos, o seu mistério da vontade ser executado entre nós. Só que o homem caiu. Tudo bem que o homem caiu, transgrediu contra a palavra de Deus, mas eu podia pelo menos ter um coração de temor. O homem não poderia ter? Não poderia? Conservar um coração de temor, mesmo que tivesse natureza pecaminosa dentro de si? Mas não, esse homem, o quê? Esse homem não o glorificou como Deus. Irmãos, é triste um coração de um pai que fez tudo, viveu a vida toda para o filho. E esse filho, no fim, nem o reconhecer como pai, nem o reconhecer como doador de todas as coisas para ele. Nosso Deus se sente assim, sabia? E no fim, não honra, não glorifica. Pelo contrário, desonra ele. Irmãos, é isso que eu quero chegar com vocês. Vamos aprender a glorificar Deus? Glorificar Deus, irmãos, é tributar-lhe honra, tributar-lhe glória. Ele merece a nossa glória, porque toda a glória é dele. E a glória, irmãos, é a sua majestade. E a glória é seu status de rei, de realeza. A sua própria presença é a glória. A sua pessoa, no seu status de majestade, é a glória. Entendeu? Só que o homem, mesmo tendo conhecimento de Deus, os homens não o glorificaram como Deus. Irmãos, pelo menos, aprender a dar graças a Deus.
O homem não poderia pelo menos dizer: graças a Deus pelo ar que eu respiro. Graças a Deus pela água que eu bebo. Essa água não foi fabricada pelo homem. Essa água foi engarrafada pelo homem. Mas o homem não fabrica água. Quem nos deu água? Aquelas pessoas que se dizem que eles são ateus, eles bebem a água que Deus deu. Eles respiram o ar que Deus deu, mas não o glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Graças. Irmão, por isso eles vivem, como está? Por isso, irmãos, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, raciocínios. A mente deles, irmãos, se nulificou. É zero. Sua cabeça é vazia, não tem nada. E obscurecendo-lhes o coração insensato. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tudo aquilo que ofende a Deus, nós podemos converter para coisa positiva. Nós, os filhos de Deus, nós podemos aprender, irmãos, a glorificar a Deus. Nós, os filhos de Deus, nós devemos aprender a dar graças a Deus. Não sei se vocês sabem que hoje está correndo por aí várias palestras, vários seminários, que os homens até pagam caro para o ingresso, participar de um seminário, de aprender a ser, como é que é? Ter gratidão. Mas só que eles não falam a Deus. Gratidão pelas coisas que tem. Eu tenho um dentista que cuida de mim, dos meus dentes. Ele falou que outro dia ele participou, ele pagou preço caro para uma palestra, que o palestrante estava ensinando o homem, dizendo que se o homem aprender a ter gratidão nas coisas que tem, o homem vive melhor. Então, distribuíram uma moeda, não sei, para cada um, e fizeram uma dinâmica, cada um tinha que agradecer, só que não fala a Deus, agradecer, ter coração de gratidão pelas coisas que tem, agradecendo aquela moeda. Irmãos, nós não precisamos pagar esse preço para participar de uma palestra dessa. Aqui está sendo dado de graça uma coisa que é genuína, de acordo com a palavra de Deus. Porque o homem já não sabe mais ser grato, porque o homem virou ingrato. Não sabe agradecer pelas coisas simples, mas agradecer a Deus. Agradecer, irmãos, pela água que toma. Cada dia o homem sadio precisa tomar quantos litros? Pelo menos 2 litros de água, pelo menos. Não é? E de onde vem esses 2 litros de água? Deus. E para viver bem tem que respirar quantas vezes por dia? Não sei, também não sei. Mas eu só sei que se você ficar 5 minutos sem respirar, você morre. É ou não é? E você logo daqui a pouco vai ter a janta, né? Irmãos, o alimento Deus que nos dá. Isso são coisas físicas ainda. Irmãos, vamos falar das coisas psicológicas. Vamos falar das coisas espirituais. Dos dons espirituais, irmão, muito maiores. Irmão, nós temos que aprender a dar graças a Deus. Nós somos ingratos demais. Nós somos como aquele povo de Israel da primeira geração no deserto. Só pensa em si, ingrato, coração incrédulo, não acredita em Deus, só pensa em si, só sabe murmurar quando tem problemas. Temos que parar de murmurar e aprender a dar graças a Deus. E glorificar a Deus. Irmão, toda a glória seja dada a Deus. Em tudo que eu e você estejamos fazendo, irmãos, toda a glória seja dada a Deus. Na reunião,
até eu ministrando a palavra, a glória não é para mim, a glória é para Deus. O seu serviço, a glória não é para você, a glória é para Deus. O seu viver, a sua pregação do Evangelho, tudo que você faz, irmãos, damos glórias a Deus. E aprender a dar graças a Deus. Mas não terminei, tem mais dois itens. Onde está aqui? Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, a glória de Deus, do Deus incorruptível, irmãos, é incomparável. Não pode comparar esse Deus, irmãos, a criatura, a animais, quadrúpedes. Irmão, não tem lógica, não tem sentido fazer isso. Ofende a Deus, não é? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Qual é a razão? Versículo 25, onde eu quero chegar. Pois eles mudaram a verdade do Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Quer dizer, em lugar do homem adorar criaturas, animais quadrúpedes, imagens, irmãos, é totalmente absurdo. É absurdo adorar essas coisas. Nós devemos, irmãos, adorar e servir ao Deus bendito eternamente. Vocês guardaram essas 4 palavras aqui? Glorificar a Deus, dar graças a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. São 4 princípios que vão reger pelo resto da nossa vida. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus, irmãos, é prestar culto a Deus. Adorar a Deus, irmãos, é reverenciar a Deus. É respeitá-lo como um ser supremo. Ter honra e respeito ao Deus Criador. Falta-nos, irmãos, muitas vezes, essa reverência. Recentemente recebi um vídeo de um irmão que mandou para nós, de um pastor coreano dando bronca nos cristãos brasileiros. Vocês, brasileiros, vocês não honram Deus. Muita movimentação durante uma reunião, durante um culto. Saem, entram a hora que querem. Fazem o que querem. Parece que o Deus dos brasileiros é diferente do Deus dos coreanos. Deu uma bronca danada, né? Mas embora, irmãos, a gente não é muito por essa linha de dar dura, mas, irmão, eu queria aproveitar essa situação para dizer, irmãos, nós precisamos trabalhar nos irmãos, desde a juventude, desde a mocidade, a questão da reverência. Precisamos ter reverência. Sabe por quê? Sabe por que eu fico sentado aqui, não fico me movimentando? Porque tenho reverência a Deus. Tenho respeito a Deus. E também tenho respeito a quem Deus está usando para falar. Senão, daqui a pouco, irmãos, nós vamos começar a vender pipoca ali fora e Coca-Cola. Não é isso? Para a gente comprar pipoca, Coca-Cola e assistir a reunião. E sai a hora que quer, volta a hora que quer, não é assim? As reuniões viram shows. Não, aquele lugar de reverência. É ou não é?
Precisamos reverenciar Deus, adorar Deus. Deus é nosso Deus supremo, ser supremo. Por que eu levo a sério as coisas de Deus? Porque Ele é Deus. Merece adoração. Merece reverência. Merece respeito. Pouco a pouco, irmão, está se perdendo a respeito até dos mais novos com mais velhos. Até no pronome de tratamento já está começando a acabar com respeito, não é isso? Os alunos com os professores. Irmão, daí a pouco não tem mais ordem nenhuma nesse universo. Mas, irmão, nós, pelo menos, nós da igreja, nós precisamos aprender a voltar para o princípio. Adorar. Nós adoramos um Deus verdadeiro, eterno, e é bendito eternamente. Por que que eu sirvo a Ele? Eu o glorifico, eu lhe dou graças, eu lhe adoro a Ele, reverencio a Ele. Irmãos, só me falta o quê? Servir a Ele. E servir a Ele, irmão, para mim é uma honra. Servir a Deus, irmão, não é dar um favor, como se estivesse dando um favor para Deus. Irmão, sabe quantos anos eu estou servindo na recepção aqui, ninguém me deu nada? Você deveria dizer que honra poder servir esse Deus maravilhoso. Não é? Irmão, está tudo de cabeça para baixo e pernas para o ar. Irmão, está tudo invertido. Nós temos que começar a restaurar essas coisas. Que tal? Na nossa reunião não tem esse entra e sai. Não é porque alguém dá bronca. É porque nós temos reverência. Nós respeitamos Deus. Respeitamos a palavra de Deus. O falar de Deus. Um momento especial para Deus. E também para quem Deus está usando para falar conosco. É um momento muito especial. Nós precisamos aprender a adorar. Louvor, quando nós louvamos, irmãos, é para adorar a Deus. É ou não é? Não é só para cantar música que eu gosto de cantar. É adoração. Meu espírito tem que estar adorando a Deus. E servir, irmãos, na igreja, nós servimos com excelência, com entusiasmo, porque eu estou servindo ao Deus Criador, Criador do universo, é meu Pai, Ele é meu Senhor e o meu Salvador. Irmãos, isso tudo levanta a ira de Deus, quando a gente vai contra. Irmãos, vamos pensar do lado positivo. Se a gente praticar esses pontos, irmãos, nós vamos trazer a bênção de Deus. Glorificar a Deus. Em tudo que fizermos. Dar graças a Deus. Em tudo que fizermos. Adorar a Deus. Com reverência. Com respeito. Não é isso? Com temor. E servir a Deus. Como um privilégio. Como uma honra que nós temos, poder servir esse Deus Criador. Tudo isso, irmãos, está no Evangelho, sabia? Eu trago essa revelação, vocês, os líderes, ajudam os irmãos a aplicar essa palavra. Como praticar isso? Servir pregando o Evangelho, entregando o jornal, semeando semente da vida através do Jave, fazendo comportagem, apresentando essa vida maravilhosa para os seus colegas, seus amigos, pregando o Evangelho, testemunhando aquilo que está mudando você, aquilo que está conquistando você. E você, irmão, tem que estar como Paulo. Um fogo está pegando dentro dele. Ele arriscou a sua vida indo para Jerusalém para tentar salvar alguns. E você também deve ter esse fogo dentro de você. Tentar salvar alguns da sua empresa, do seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, da sua família, irmãos. E nós não podemos lidar com o Evangelho como uma coisa superficial e baixa. O Evangelho é uma pessoa viva e tem força de lei. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E nós ficamos tranquilos, não depende do humor de Deus. Irmão, nós estamos garantidos que Deus é obrigado a nos salvar. Enquanto nós estivermos na esfera da fé, Ele está nos salvando. Naquele dia, irmãos, nós vamos ser completamente salvos.
E até o nosso corpo mortal receberemos um corpo de glória. E nós vamos entrar na glória desse Deus glorioso. Nós seremos um com Ele. Jesus é o Senhor.